Olá, queridos. Paz do nosso Senhor Jesus. Trazer uma mensagem fala a respeito de eleição, vocação, fé. Vou trazer uns textos mais relacionados à fé. Inclusive, o texto principal é um texto de Pedro, da carta de Pedro. E no decorrer da mensagem, a gente vai perceber que há necessidade de acrescentarmos alguns princípios à nossa fé, de maneira que não venhamos ficar infrutuosos, mas sim a todo tempo frutificando, produzindo frutos. Amém, queridos? Então, o título dessa mensagem é Confirmação da Vocação e Eleição. Convém procurarmos com diligência cada vez maior a confirmação da nossa vocação e eleição, para que seja amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente suprida é confirmada a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. A fé vem pela pregação. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, quanto mais a fé vem pela pregação. A gente anuncia o evangelho. Um dia, todos nós ouvimos a primeira vez a palavra de Deus. Alguém nos falou do evangelho. E esse evangelho é de Cristo. O evangelho é a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Então vamos lá. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Romanos 1:16-17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, quando ele fala de fé em fé, é que a nossa fé convém que a cada dia ela seja cada vez maior. A nossa fé convém que a todo tempo esteja em transição. E não uma fé morna, uma fé parada, estagnada. Mas sim, que essa fé a cada dia venha aumentando cada vez mais, de fé em fé. Que a fé de amanhã seja maior do que a de hoje. Amém? Vamos lá, Efésios 2:8 até o versículo 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, de antemão, Deus preparou as obras para as quais convém que nós venhamos andar. Então, somos feitura dele, feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a nossa salvação não é por meio de obras, mas é por meio da fé. Isto é dom de Deus. A nossa fé, ela tem como o início, a chama inicial, nos dada pelo Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito, de maneira que venhamos crer e manifestar a nossa fé. Amém? E a salvação é um dom de Deus, não é pelas nossas obras, mas pela graça do nosso Senhor, que é derramado sobre nós. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, ou seja, venhamos a andar em santidade. E também sejamos irrepreensíveis diante dele em amor.
1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, hoje, nós estamos em uma condição de povo santo, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, mediante a fé que nós temos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É pela graça de Deus, ao ouvirmos a sua palavra, que conseguimos entender para crer e ter fé. Então é pela graça de Deus que, ao ouvirmos a sua palavra, conseguimos entender para crer e ter fé. 1 Coríntios 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, para quem reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, tem que ser pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. A palavra tem poder para nos transformar, mediante a renovação do nosso entendimento. Então, voltando em Coríntios 12. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quando passamos a ouvir a palavra de Deus, né, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, é que a palavra sendo introduzida em nós, quando ela entra no nosso coração, na nossa mente, pelo discernimento que o Espírito Santo nos dá para entendermos a palavra, compreendermos e guardá-la no coração, que passamos a ter fé. E mediante essa fé, a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. E também somos o quê? Convencidos. Mediante o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E faz com que nós reconheçamos que somos pecadores, que as nossas obras, que as obras do mundo que outrora fazíamos, são obras que são do mundo. Amém? A palavra tem poder para transformar mediante a renovação do nosso entendimento. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então a palavra, quando ela entra, quanto mais ela vai sendo introduzida, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé tende a aumentar. A fé vai aumentando. Cada vez somos alimentados da palavra, a nossa fé tende a aumentar. E confia a palavra sendo introduzida à nossa mente, ao nosso entendimento, tende ao quê? A nos dar um novo entendimento, uma novidade de vida. Porque pelo novo entendimento, passamos o quê? A ser transformados. De maneira que o que era do velho homem, a gente deixa de lado para viver a novidade de vida, pela revelação do Espírito. Então, a renovação do nosso entendimento vem pela palavra, porque a palavra de Deus é Espírito e vida. E é ela que faz com que nós tenhamos fé. E cremos, e se cremos, logo falamos. Efésios 4:11. Convém que a nossa fé esteja sempre em transição, sendo aperfeiçoada a cada dia, até todos chegarmos à unidade da fé junto do corpo de Cristo, a igreja. Efésios 4:11, versículo 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço. Então, o próprio Senhor nos concedeu, o próprio Espírito Santo, ele concedeu um para evangelistas, outro para pastores, outro para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do vosso serviço. Então, nós somos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento, Deus deu para cada um dentro do corpo um dom, em vista do aperfeiçoamento dos santos. De maneira que conforme somos aperfeiçoados pelo entendimento da palavra, venhamos o quê? Desempenhar o nosso serviço. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o Senhor, o Espírito, deu a cada um um dom. Dom de pastor, dom de evangelista, dom de profeta, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos para que eles possam desempenhar os seus serviços. E também para a edificação do corpo de Cristo. Visando o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele é diferente do homem espiritual. O homem natural, ele não tem com ele o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo de Deus não foi derramado sobre ele, então ele não consegue discernir das coisas espirituais. Consequentemente, ele não terá o entendimento para que a fé venha a ser manifestada nele, no seu coração. Já o homem espiritual, ele já crê, ele já consegue crer, porque ele consegue discernir dos textos da palavra, do Evangelho, do Velho Testamento, do Novo Testamento, consegue discernir da palavra de Deus, que é Espírito e vida. A fé sem obra é morta. Tiago 2,17. Assim também é fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se Deus preparou as obras antes da fundação do mundo, de antemão, para que nós andássemos nela, se nós não andamos nessas obras, a nossa fé é morta. Fé sem obra é morta. Porque Deus nos elegeu e nos vocacionou antes da fundação do mundo, nos elegeu, e quando ele chama, nos elege, ele nos vocaciona ou nos gera habilidade para que venhamos fazer a sua obra. Então, por essa vocação que ele nos dá, pela fé, mediante a fé, por crermos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa vocação faz com que nós temos habilidade para manifestar o dom e fazer a obra do nosso Senhor. A obra que ele nos, de antemão, preparou para nós. Se nós não manifestarmos essas obras, ou seja, enterrarmos o talento, não fizermos multiplicar os talentos, com certeza a nossa fé é morta. Entendeu? Porque Deus nos dá as condições. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quem nos dá a condição para a obra é o próprio Senhor. Paulo vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos lá, 1 João 15:1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Então, quem é que faz com que a gente produza mais fruto ainda? É o próprio pai. De maneira que ele venha o quê? Ele faz de que maneira, no caso da videira aqui? Ele acerta, ele poda a videira. Ou seja, ele nos corrige. Nós somos os ramos. E conforme nós vamos dando fruto, ele nos corrige e nos acrescenta cada vez mais dons, talentos, frutos, para que nós venhamos frutificar cada vez mais. Mas se nós pararmos
de colocar a nossa fé em prática e não fizermos as obras para a qual ele nos elegeu, ele vem e corta da videira. A videira é Cristo. Nós somos os ramos. Amém? Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a fé, ela tem que ser praticada. Fé tem que ter obras. Sem obras, a fé é morta. Então, nem todo aquele que diz Senhor, 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 mas não faz a vontade do Pai, ou seja, não é obediente e faz as obras do Pai, não entrará no reino dos céus. Entendeu? Porque muitos dizem Senhor, 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 mas as suas obras são más, praticam a iniquidade e não andam segundo os mandamentos de Deus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário ter fé. E quem é que nos acrescenta a fé? A fé vem pelo ouvir da palavra, mas a palavra é o quê? Espírito e vida. Quanto mais ouvimos da palavra, a nossa fé aumenta. Mas também Pedro vai apresentar uma condição que é necessária, que nós a todo dia devemos acrescentar mais e mais princípios à nossa fé, para que nos tornemos frutuosos e não infrutuosos. Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, o justo viverá pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé, e o justo viverá pela fé. Então, a fé é importantíssima na nossa caminhada cristã. E a fé sem obra, ela é morta. Agora eu vou ler o texto de Pedro, que é o texto base, que é o texto da meditação verdadeira dessa mensagem. Pedro nos exorta a fortalecer a nossa fé para confirmar a nossa vocação e eleição, de maneira que não sejamos infrutuosos. Então, como é que confirmamos a nossa vocação e eleição? Ou seja, fomos eleitos para as obras e vocacionados para as obras. Então, confirmamos a nossa vocação e eleição fazendo as obras de Deus, fazendo a obra de Deus. Quando fazemos a obra de Deus, estamos dizendo o quê? Que estamos produzindo frutos. Somos frutuosos e não infrutuosos, amém? Então vamos lá, 2 Pedro, do versículo 1 ao versículo 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Olha que tremendo. Livrando-vos da corrupção das paixões que há do mundo, pela renovação do nosso entendimento. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, então tem que aumentar cada vez mais, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, qual é a maneira que será suprida a nossa entrada no reino? Se nós acrescentarmos a nossa fé
associar a nossa fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então vamos lá. As promessas, quais são as promessas que nos são dadas? Ele fala lá no começo do texto. E visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelo qual nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Dentre muito grandes e preciosas promessas, dentre elas, qual a mais importante? O derramar do seu Espírito sobre nós. O Espírito Santo de Deus que veio sobre nós. O Consolador, né? Que Jesus fala. As primícias do Espírito Santo, a divina semente, o Espírito da promessa, que foi derramado sobre nós, sobre essa geração da nova aliança. Por quê? Porque havia uma promessa, lá em Joel 2,28 fala dessa promessa. A promessa do derramamento do Espírito, que nos acrescenta dons e frutos do Espírito. Então Deus nos dá as condições para que nós venhamos fazer a obra de Deus. Nos vocaciona com dons e frutos do Espírito. Mas que promessa é essa que veio agora com a nova aliança, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Joel 2,28 profetizou assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Quando que confirmou esse dia? Em Pentecoste, dia de Pentecoste. E até os dias de hoje, o Senhor Deus derrama, Jesus envia o Espírito Santo sobre todos aqueles que ele elegeu para fazerem a sua obra. Então, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão do céu, ao céu, a ascensão ao céu, no dia de Pentecoste, até os dias de hoje, o Senhor derrama o seu Espírito sobre todo aquele que ele elegeu. Amém? Então vamos lá, Isaías 44:3. Porque derramarei águas sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ezequiel 39:29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Os judeus messiânicos, eles creem no Senhor Jesus Cristo. Está se cumprindo essa profecia de Joel. Mas eles crerão, né, no tempo certo. Os judeus crerão no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Bem? Tudo é pelo derramamento do Espírito Santo. A fé vem pelo derramamento do Espírito Santo. Amém? E nos convence do pecado. Efésios 3:8. E a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Para quê?
até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Varonilidade é de modo corajoso, sem temor, destemido. Então, a perfeita varonilidade à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, vamos lá, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência quando ele fala lá, quando Pedro fala lá? Reunindo toda a vossa diligência. Cadê? Tendo sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Ele fala assim: para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1,5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então, reunindo toda a vossa diligência. O que seria reunir toda a vossa diligência para associar a virtude à fé? Diligência quer dizer, agir com diligência significa realizar suas atividades de forma atenta e cuidadosa. Busca minuciosa, com zelo. Então, com todo zelo, buscar o quê? Associar a fé à virtude. Ou seja, associar a virtude à fé. Ele fala assim: associai com a vossa fé a virtude. Virtude, o que é virtude? Virtude é pensamento e conduta. É um padrão de pensamento e conduta com base em padrões morais elevados. Exemplo, honestidade, fidelidade, sinceridade, prudência, respeito, lealdade, educação. Agir conforme os frutos do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Então, o que a gente tem que associar à nossa fé? A virtude. Que são o quê? Pensamentos e atitudes, conduta. Mas que condutas são essas? Condutas de padrões morais elevados. Honestidade, fidelidade, sinceridade, prudência, respeito, lealdade, educação. Aí entra os frutos do Espírito: mansidão, bondade, benignidade, amor, alegria. Amém? Então, convém associar a nossa fé à virtude. Associar a nossa fé ao quê? Esses padrões morais elevados. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós convém o quê? Andarmos em virtude, em fé, e associar com a nossa fé as virtudes, para anunciar as virtudes do nosso Senhor. Virtudes essas que nós aprendemos e que estão em nós. Amém? Então, o que é um conceito moral elevado? Conceito moral. O que é um conceito moral? O conjunto de valores e regras que define o que é certo ou errado, permitido ou proibido em uma sociedade. Então, conjuntos de valores e regras que definem o que é certo ou errado, permitido ou proibido em uma sociedade. Conceito de moral cristão. Conjunto de valores e regras que definem o que é certo ou errado, permitido ou não permitido, segundo as leis e princípios de Deus e da sua palavra. Amém? Conceitos morais cristãos. Então, convém andarmos o quê? Temos o quê? Conceitos morais cristãos elevados. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, Paulo está falando aqui para nós sermos imitadores de Deus. Não só anunciar as virtudes dele, do nosso Senhor, mas também associar à nossa fé as virtudes. As virtudes que o Senhor tem nos apresentado, as suas virtudes. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, quando também eu sou de Cristo. Então, assim como Paulo é imitador de Cristo, convém que nós também sejamos imitadores de Cristo. A fé associada à virtude consiste em ter fé associada a pensamentos e condutas com padrões morais elevados, segundo os padrões do Espírito de Deus que está em cada um de nós. Seria a fé associada a pensamentos e ações segundo os padrões morais de Deus e de Jesus Cristo. Amém?
Mas esse texto também de Pedro vai falar: associai com a vossa virtude o conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus nos leva a conhecer cada vez mais os padrões morais de Deus e de Jesus Cristo, de maneira que a virtude, que são os nossos pensamentos e condutas manifestados, tenha como padrão os princípios morais que conhecemos de Deus e de Jesus Cristo. Colossenses 1,10 diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então convém, pela nossa fé, crescermos cada vez mais no conhecimento de Deus, vivendo de modo digno do Senhor, né? Por seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Bem? 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, associar a nossa virtude ao conhecimento. Se nós temos a mente de Cristo, nós conhecemos a Cristo. Conhecemos a Deus, conhecemos as virtudes de Deus. Então, convém associar a nossa fé à virtude e a virtude associar o quê? O conhecimento. Agora, associar ao vosso conhecimento o domínio próprio. Com o conhecimento dos padrões morais de Deus, conhecendo o que ele aprova e reprova, devemos ter domínio sobre nossos pensamentos e atitudes, ações ou omissões, para que não sejamos reprovados. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nem tudo nos convém. Quando conhecemos os padrões morais de Deus, as virtudes do Senhor, convém o quê? Por esse conhecimento, associarmos o quê? O domínio próprio. Para que não venhamos o quê? Fazer as coisas que desagradam o Senhor. Que é domínio sobre o nosso agir, sobre as nossas ações. Para não cairmos, não desobedecermos à vontade de Deus, fazendo aquilo que não lhe agrada. Fazendo aquilo que, segundo os padrões morais do nosso Senhor, são imorais. Fazer o que é imoral segundo o que Deus, segundo os padrões morais de Deus. Amém? Então, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, convém termos domínio próprio sobre todas as coisas. Não podemos ceder às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas cobiças. Antes, ter domínio, ter mansidão para não sermos impulsivos, agir com impulso. Amém? Convém o quê? Ter uma inteligência emocional, saber ter controle sobre as nossas emoções e desejos. Amém? Aí ele fala também, associai com o vosso domínio próprio a perseverança. A perseverança é manter sempre firme na caminhada, firme nesses padrões. Já foram ditos até agora. Devemos perseverar na fé, na virtude, no conhecimento e no domínio próprio, para nos mantermos nos padrões morais de Deus e de Jesus Cristo, sempre confiando que as suas promessas nos alcançarão no tempo certo. Amém? Então, 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. E se negamos, ele, por sua vez, nos negará. Então, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Então, convém perseverarmos nessa fé. Perseverar na fé com domínio próprio, com conhecimento, com virtude, tudo isso associado a quê? À nossa fé. Amém? Aí ele fala agora, Apocalipse 2,26.
Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, se perseverarmos ao que vencer, está falando ao que vencer, Apocalipse 2:26, ao que vencer, para vencer precisa o quê? Perseverar até o fim. E guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém? Lucas 2:19. E a nossa perseverança é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, a nossa alma para a vida eterna é conquistada pela perseverança. Lucas 21:19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aí ele fala, associai a vossa perseverança à piedade. Devemos perseverar na fé, mantendo os nossos pensamentos e atitudes segundo os padrões morais de Deus, juntamente com o zelo por tudo que é de Deus e que provém dele. Ter zelo, piedade, temor, zelo, as coisas celestiais. E não impiedosos. Temos que ser piedosos, zelosos com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. Então convém associar a nossa perseverança à piedade. E também a piedade ao próximo. A misericórdia ao próximo. Amém? Nesse contexto aqui, eu entendo que pode ser as duas coisas. A piedade com relação a zelo, às coisas de Deus, a tudo que é de Deus, e também a piedade pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos. Aí ele fala assim, associai com a piedade a fraternidade. Aí vamos lá, o que é fraternidade? Harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade. Ou em proximidade. Fraternidade é a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Com devoção por tudo que é de Deus, com a piedade, devemos ter comunhão repleta de harmonia, uma relação prazerosa e de paz com os irmãos da fé e com todas as pessoas, sempre visando servir, ser luz e edificar o grupo. Então, associai com a piedade a fraternidade. Aí ele fala por último, associai a fraternidade ao amor. Associai a fraternidade ao amor. Convém que a fraternidade, que é a harmonia e a união entre irmãos de fé, e entre todas as pessoas, carregue consigo o amor de Deus. Ter um amor fraterno. Eu falei, aí tá assim, amor fraternal. O que é o amor fraternal? É um sentimento de carinho muito forte, dedicação e interesse pela figura do outro, que gera sentimentos positivos e construtivos, e pode levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer para si mesmo. Isso que é um amor fraternal. Romanos 12:10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, honrando uns aos outros. Eu honrar mais ao meu irmão do que a mim mesmo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Gálatas 5:14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37 ao versículo 40. Jesus disse ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas Jesus nos dá um novo mandamento. E aí é um mandamento que aí já é pleno com relação ao amor. Ele diz assim, um novo mandamento vos dou.
E vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, a condição para passar da morte para a vida é amar os nossos irmãos. Se não amamos nossos irmãos, permanecemos mortos. Quem não ama o seu irmão permanece morto, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse é o amor de Cristo. É o amor que ama a todos, ama os inimigos, paga o mal com o bem. Este é o amor de Cristo. É um novo mandamento. Amar como eu vos amei. E Gálatas 5,6 diz assim: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Então a fé, ela necessariamente precisa ser o quê? Operada, feita. Ela precisa atuar pelo amor. Ela atua pelo amor. Uma fé que não atua pelo amor é uma fé também o quê? Vazia, que não serve para nada. Paulo vai falar isso em Coríntios 13. Posso ter uma fé tão grande de transpor um monte, ou entregar meu próprio corpo como sacrifício vivo, ou dar tudo que tem para os pobres, que se eu não tiver amor, tudo é vão. Mas por quê? Muitos têm a fé motivada a alcançar o galardão, mas para si próprio, sem pensar no irmão. Por quê? Porque não tem o amor ao irmão. Por isso que é necessário acrescentar à fraternidade o amor. Por isso que é necessário acrescentar o amor à fé. Como Pedro falou, como foi enumerado aqui. Ele enumerou. Acrescentar, associar. Ele fala assim, associar a fé. Vou lá pegar o texto aqui em Pedro para a gente ver. Ó. A gente tem que associar a virtude à fé. Cadê? Associai a vossa fé à virtude. Então a fé tem que ter virtude. Associai a virtude o conhecimento. A fé tem que ter conhecimento. E com o conhecimento, domínio próprio. A fé tem que ter domínio próprio. Com o domínio próprio, perseverança. A fé tem que ter perseverança. E com a perseverança, a piedade. A fé tem que ter piedade. Zelo pelas coisas de Deus e misericórdia, piedade pelos irmãos. E com a piedade, associar a fraternidade. Então a fé tem que ter fraternidade. E a fraternidade, o amor. Se nos faltar essas coisas, se faltar essas coisas à nossa fé, Pedro vai dizer assim, ó. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, ou seja, com diligência cada vez maior, com maior cuidado, cada vez maior, com mais cuidado, diligência, mais minuciosamente, com mais critério cada vez maior, confirmar, né? Ele fala assim, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo desta forma, como Pedro nos ensinou, associando o amor à virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade, ao amor, ao conhecimento. Procedendo assim, ele fala, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não procedemos assim, não será suprido, ou seja, não será confirmado a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para finalizar, a nossa fé tem que ter virtude,
Tem que associar a fé à virtude. A nossa fé tem que ter virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Sem amor, para nada nos servirá a nossa fé. E como foi lido no começo, sem as obras também a nossa fé é morta. Quando associamos todas essas coisas aqui à nossa fé, não tropeçaremos em coisa alguma. Por quê? Passaremos a ser frutuosos. Produziremos frutos. Não seremos inativos, mas sim ativos na obra do Senhor. Amém, querido? Então, essa mensagem que eu queria trazer, confesso que eu preciso ser aperfeiçoado nisso aqui tudo que eu li. Tá? Eu trouxe a mensagem, mas isso não quer dizer que eu pratico 100% isso aqui. Isso aqui, tudo que eu li, eu preciso a cada dia, com diligência, buscar cada vez mais essas coisas. Eu digo isso por mim. E cada um poderá dizer a seu respeito também. Se tem associado a vossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a piedade, a fraternidade, o amor. Amém? Para quê? Para que seja amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fiquem na paz. Fiquem na paz. E que o nosso Senhor Deus venha aumentar cada vez mais a nossa fé, o nosso entendimento para tudo que procede dele e que vem dele. Não nos deixe faltar a fé. Assim te peço, Senhor, meu Deus. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa paz, que excede todo entendimento, e aumenta o teu amor em nós, que também excede todo entendimento, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É um novo mandamento ao qual nós estamos cada vez mais sendo aperfeiçoados para chegar a essa plenitude desse amor de Cristo. É o amor que dá a sua própria vida pelo irmão. Amém? Fiquem na paz. Grande abraço.